E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Jadismar. Estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Vamos tratar da metafísica, metafísica na modernidade. Essa aula é uma continuação das aulas anteriores que falam sobre metafísica e nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá bom? Eu vou espelhar material aqui para vocês, para que a gente possa acompanhar as discussões. Bom, então, nós temos aqui as metafísicas da modernidade, o debate entre materialistas e idealistas. Nós estudamos, em aulas anteriores, a questão da metafísica, né, como princípio, né, o que significa a metafísica, e a gente viu também a metafísica como ciência. E agora a gente vai adentrar em conceitos mais específicos. E nessa abordagem a gente traz aqui a questão dos materialistas e também dos idealistas. Tá bom? Vamos adiante. Metafísica na modernidade. Após conhecer as distintas concepções de mundo, desde os mitos até o surgimento da ciência moderna, podemos avançar para o estudo das metafísicas na modernidade. A gente viu em, em nossas aulas anteriores que a metafísica é uma forma de procurar compreender as questões não materiais, mas essenciais. E essa metafísica, ela inicia lá na filosofia antiga, né, com os pré-socráticos, passando ali por Heráclito e Parmênides, vai pela Idade Média, com os pensadores que retratam a questão da existência de Deus, e agora, né, na modernidade, após as discussões de Galileu, né, de Copérnico, nós chegamos à metafísica na modernidade. Então, antes da gente discutir a questão dos materialistas e dos idealistas, nós temos alguns conceitos que precisam ser discutidos para que possa facilitar a compreensão dessa aula. Então, vamos adiante. O primeiro conceito é a questão do materialismo ou fisicalismo. A princípio, né, quando nós tratamos de materialismo, a gente pode pensar em questões materiais, em questões, né, de valores econômicas, mas não se trata disso. A questão do materialismo aqui diz respeito a princípios, né, de matéria que compõe os corpos. Então, é uma concepção ou doutrina que tem implícita ou explicitamente a matéria, ou algum princípio físico, como o átomo ou a energia, como a realidade primeira e fundamental de tudo o que existe. Uma pessoa estritamente materialista, no sentido filosófico, por exemplo, é aquela que tende a acreditar que é possível explicar, a partir da matéria, todos os fenômenos naturais e mentais, até mesmo sociais. Então, pensar o materialismo é se tratar de questões que explicam a realidade, que explicam o mundo a partir da matéria. A matéria constitui os corpos. A matéria constitui o homem. A matéria constitui o mundo. Então, todas essas coisas são constituídas, são formadas pela matéria, né? O átomo, por exemplo. O átomo compõe todas essas substâncias. É o que defende o materialismo. Nós temos também o idealismo. E aí, no idealismo, nós temos que essa doutrina concebe implícita ou explicitamente que o pensamento, a ideia ou algum princípio imaterial constitui a realidade primeira e fundamental de tudo o que existe. Essa concepção também pode ser qualificada como espiritualista ou imaterialista,
conforme o caso. Se de um lado nós temos a concepção materialista, que defende a existência da matéria que compõe os corpos, o idealismo é justamente o contrário. É o pensamento, é uma ideia. E todas as coisas surgem a partir dessa ideia. É o caso, por exemplo, de Platão. Platão vai dizer que as ideias, que o mundo das ideias é o que compõe todas as coisas. Está lá a perfeição de tudo. E, portanto, as verdadeiras coisas se encontram nessa instância idealista. Ou seja, não é a matéria, são as ideias. Né? Então, tudo aquilo que foge, se distancia da materialidade, né? O idealismo se apropria para tentar explicar a origem de tudo a partir dessa imaterialidade, né? A partir do que ela acredita como algo fundado no pensamento, né? E que chamou de idealismo. O monismo, o próprio nome já diz, né? Vem de é qualquer concepção ou doutrina que considera que tudo que existe pode ser reduzido a um único princípio ou realidade fundamental. Preste atenção que são doutrinas diferentes, pessoal. De um lado, nós temos o materialismo, que defende a existência de todas as coisas a partir da matéria, do átomo, por exemplo. Nós temos o idealismo, que prima pela imaterialidade, pelas ideias, essas ideias que compõem as coisas. E agora nós temos o monismo. O monismo é uma doutrina que defende que as coisas, os objetos, os corpos, eles surgem de um único elemento. É uma realidade fundamental que compõe tudo. Né? Por exemplo, se é matéria, temos um monismo materialista. Se é mente ou espírito, temos um monismo idealista ou espiritualista. As explicações monistas tendem a compor grandes sistemas, em que todas as esferas da existência estariam interligadas pelo princípio fundamental. Então, não importa se é materialista, se é idealista. O que o monismo defende é que, independente desses conceitos, se trata de um princípio único que fundamenta a existência, que fundamenta a estrutura que as coisas são criadas. Tá certo? O dualismo, se o monismo vem de o dualismo vem de dois. Né? Então, no dualismo, é qualquer concepção ou doutrina que defenda a existência de dois princípios primeiros, ou substâncias fundamentais, no universo, irredutíveis entre si, isto é, um não pode ser convertido ou fundamentado no outro. Existem vários tipos de dualismo, conforme veremos adiante. Mas, geralmente, o termo refere-se à contraposição mente-corpo, espírito-matéria. Então, o dualismo a qual nós vamos pensar um pouquinho aqui é justamente mente-corpo. Corpo, matéria, e mente, ideia. Né? Corpo, matéria, mente, ideia. E é justamente por isso que a gente precisava entender esses conceitos para que a gente pudesse refletir sobre o tema da metafísica na modernidade. Certo? Ainda temos mais um conceito, que é o pluralismo. Né? O monismo vem de o dualismo de dois, e o pluralismo vem de plural, vem de vários. Né? Qualquer concepção ou doutrina que entende que o universo está composto de uma multiplicidade de entidades ou elementos individuais e independentes, opondo-se principalmente à ideia de uma realidade fundamental e única. As explicações pluralistas tendem a compor cenários mais abertos, incompletos ou indeterminados que o do monismo. Por que são tão abertos, incompletos, indeterminados? Porque, como é plural, como vem de muitos elementos, esses elementos eles se modificam, eles mudam de lugar.
e assim as coisas também vão se modificando. Então, essa invariabilidade, né, que, é, que há nas coisas. Sabendo disso, nós temos aqui o dualismo cartesiano. E a gente precisava entender esses conceitos para que facilitasse a nossa compreensão sobre o dualismo a partir de René Descartes. Primeiro, o que é esse dualismo cartesiano? Antes de qualquer coisa, o que é esse cartesiano? O cartesiano vem de René Descartes, né, um filósofo moderno. E René Descartes, ele defende, né, que o corpo, que o humano, ele é composto de duas instâncias aí, né, que é a parte material e é uma parte mais imaterial. Então, durante o século XVII, época do chamado grande racionalismo porque o homem se aprimora, né, da sua capacidade racional, ele pensa por si só, desprovido de uma concepção teocêntrica, em que Deus é o centro de tudo, né? E absorve toda essa forma de conhecimento, onde o próprio homem se torna o centro de tudo. Então, por isso, o grande racionalismo, que tem como principal representante o filósofo René Descartes. Ele concebeu uma metafísica de muita influência até nossos dias. Trata-se da concepção de mundo que separa radicalmente matéria e espírito, ou corpo e mente, conhecida como dualismo cartesiano. Então, para ele, há essa separação no humano de corpo, de mente, de matéria, de espírito. Existe a parte material? Sim, existe. Mas existe também essa parte espiritual, né, qual ele chama de mente. René Descartes buscava chegar a uma primeira certeza, que atuaria como um centro, como um novo centro ou ponto fixo, a partir do qual construiria toda a sua filosofia. Descartes ele coloca tudo em dúvida. Ele duvida de tudo. Ele quer chegar a certezas, mas para que ele chegue até elas, ele começa a questionar, inclusive sua própria existência. Acredita ele que colocando tudo em dúvidas é possível chegar às verdades. E é esse o caminho o qual ele segue. Então, a primeira certeza que Descartes alcançou em sua dúvida metódica foi o cogito, isto é, o penso, logo existo. Portanto, ele sabia que existia como coisa pensante. René Descartes acreditava que, se ele é capaz de pensar, ele existe. Porque, a partir do seu pensamento, ele concebe a existência do homem, a sua própria existência. Então, sua teoria da realidade ficou estruturada em 3 classes de substâncias ou coisas, que é a substância infinita, pensante e extensa. Na substância infinita, cuja propriedade essencial é a infinitude, trata-se de Deus, ser que criou todas as coisas, porque Descartes atribui essa função a Deus como ser criador de todas as coisas. A substância pensante, a res cogitans, é ativa, cuja propriedade essencial é o entendimento. Corresponde à esfera do eu, ou consciência, entendido como sujeito de toda atividade do intelecto. Percebam, René Descartes ele vai dizer que o homem tem essas duas instâncias aí, de ser pensante e ser extensa, porque essa parte infinita está fora. É o ser criador, é o Deus que cria todas as coisas. Mas no homem há o ser pensante, né, que é essa substância res cogitans, e a substância extensa, que ele chama de resistência, né, a matéria. Então, temos uma parte material, corporal, e temos uma parte pensante, que ele atribui essa parte pensante, essa esfera aí do entendimento, né, a parte do intelecto. Então, é ativa, cuja propriedade essencial é o entendimento, corresponde à esfera do eu ou consciência, entendido como sujeito de toda atividade do intelecto. Então, toda parte, né, que ele atribui à questão da capacidade racional do homem de pensar, né, que é algo essencial do entendimento, é
voltada para essa substância pensante. E toda a parte corporal, material, né, está relacionada com essa substância resistência. Passiva, cuja propriedade essencial é a extensão no espaço, comprimento, largura e profundidade, com formas e movimento. Trata-se do mundo corpóreo e material. Porque a substância pensante é ativa e a substância extensa é passiva? É porque a partir da capacidade racional do homem, a partir do seu entendimento, ele consegue, né, de forma ativa, pensar sobre sua própria existência. Ele consegue pensar e assim conceber a sua existência. Na substância extensa, por ser corporal, por ser material, não tem essa característica de ser ativa, mas pelo contrário, de ser mais passiva. Enfim, temos aqui a separação mente e corpo. O ser humano, por sua vez, seria composto de corpo e alma, resistência e rescógitas. Nosso corpo, como todos os corpos, estaria submetido às leis mecânicas naturais, de causa e efeito, pré-determinadas. Então, pensem, a partir de Descartes, o homem como uma parte material, resistência, e uma parte pensante, rescógitas. A nossa alma teria as faculdades do entendimento e da vontade, conferindo-nos a capacidade de iniciativa própria e de liberdade, além de sermos capazes de interagir com o corpo e comandá-lo. Ora, se o corpo é matéria, a mente é pensante. Essa distinção é a que Descartes faz sobre o ser humano, né, como o dualismo, é o que se concretiza ao que Descartes entende por dualismo cartesiano, corpo e mente. O homem, essas são essas duas instâncias. E, para a gente finalizar aqui, né, o materialismo mecanicista, como crítica à doutrina cartesiana de Descartes, nós temos o dualismo, aliás, nós temos Thomas Hobbes criticando. E ele discordava da ideia de que a realidade pudesse estar constituída de duas substâncias, bem como de que o pensamento fosse uma delas. Para ele, nada era imaterial. Se nada é imaterial, não há essa parte pensante, de tal forma que desenvolveu uma concepção metafísica totalmente materialista. Ora, percebam, Descartes afirma que há uma parte materialista e uma parte imaterial, pensante. O corpo humano é formado por essas duas instâncias: resistência, matéria, e res cogitans, pensamento. Hobbes, ele vai dizer, não existe isso. Não existem essas duas instâncias. Não podemos pensar, né, o ser humano como pensamento. Não existe. Existe apenas a matéria, pois nada é imaterial. Tudo é material. E assim ele desenvolve uma teoria mais materialista, que se contrapõe com o pensamento de Descartes, que diz que há também essa parte imaterial. E temos aqui essa parte, né, de Hobbes. Ele diz assim: não podemos conceber qualquer ato sem um sujeito. Assim também, não podemos conceber o pensamento sem uma coisa que pense, a ciência sem uma coisa que saiba e o passeio sem uma coisa que passeie. De onde se segue? Que uma coisa que pensa é alguma coisa de corporal. É o pensamento aí de Hobbes. Então, para ele, não há essa imaterialidade, não há esse pensamento, porque tudo, na concepção dele, é matéria. Hobbes concordava que pensar era uma evidência de que algo existia, mas existia como corpo, pois para ele o que se chama espírito não seria outra coisa senão resultado do movimento em certos órgãos corporais. Para Hobbes, é pela sensação que se inicia todo o processo de conhecimento. Hobbes diz que é pela sensação, pela matéria. Descartes vai dizer que é pelo entendimento, né?
pela capacidade racional. Por isso existem ideias que já nascem com a gente. E para Hobbes isso não é possível. As ideias elas surgem no decorrer da nossa vida, a partir da nossa experiência. As ideias para Hobbes, né, seriam imagens das coisas impressas na fantasia corporal. Então, pessoal, eram essas as reflexões que eu tinha para fazer com vocês sobre a metafísica na modernidade, certo? Então, revejam o material e reflitam sobre essas questões. Se puderem, entre lá nas minhas redes sociais, me sigam no Instagram, se inscrevam no meu canal no YouTube, tá certo? Então, deixo aqui o meu abraço para todos e até logo logo, a gente vai se ver aqui já já, tá bom?